Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma excelente sexta-feira para todos nós. Sextou na Bahia. Peço o seu like para você arrebentar jogador dessa moral para gente. Copiar o nosso link nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp que falam do futebol do Bahia. E também, se você ainda não conhece o nosso canal, o Ender, meus amigos, seja bem-vindo e dá like também, todo mundo likezando. Seguinte, vamos para as nossas pautas. Nós vamos tratar duas situações, né? O Bahia tem 6 gols com 3 artilheiros. Eu vou mostrar para vocês aqui quem são os donos desses 6 gols até então do Sport Clube Bahia. E nós vamos também falar um pouquinho da parte tática que fizeram os gols do Bahia, né? E o gol também do Atlético de Alagoinhas, mostrando para você pontos de melhoria, beleza? Vamos nessa aqui, ó. A nossa primeira pauta está aí na tela, é o nosso querido Rezende, Biel e o Ricardo Goulart, cada um com 2 gols, é verdade. 6 gols do Esquadrão nos 3 últimos jogos. Bahia 3-1 na Juazeirense, venceu a Jacuipense por 1-0 e ganhou do Atlético de Alagoinhas por 2-1. 2 gols de Rezende, 2 gols de Biel, 2 gols de Ricardo Goulart, são os atuais artilheiros do Esquadrão. O surpreendente é que nós temos um volante, né, que vem fazendo gols e tem um detalhe, pisando muito na área como se fosse o centroavante. Então, o movimento do Rezende na ocupação do espaço, né, de estar mais dentro da área, está levando o Rezende a fazer gols. Inclusive o gol contra a Juazeirense, né, ele estava dentro da área, na sobra do rebote, matou no peito e fez o gol, botou no chão e fez o gol. E o segundo gol do Bahia frente ao Atlético também, nos minutos, né, que já estavam acrescidos, já tinha mais de 45 minutos, e o Rezende faz gol de centroavante. Então, o que faz o Rezende, por exemplo, já está fazendo 2 gols em 3 jogos, né, coisa que ele não fez em 2022. Posicionamento. Posicionamento e também característica do faro do gol, né, do faro do gol. Então, o Rezende poderá estar fazendo mais gols, inclusive, de 2 ele pode entregar no ano, acredito, pela posição, né? O nível vai aumentar bastante. Vem Copa do Nordeste, que é um nível maior do que o Campeonato Baiano. Nós temos o Campeonato Brasileiro, que é a competição de maior nível, né, de destaque no futebol. O Rezende pode diminuir a quantidade de gols. No entanto, acredito que o Rezende possa entregar aí no máximo aí, ó, de 10 a 8 a 6 gols, está mais ou menos aí. Campeonato Brasileiro é longo, né? As competições no Brasil, então o Rezende já começa com 3 jogos, 2 gols. Como volante, pode entregar essa quantidade aí. Biel e Ricardo Goulart, por estar já no ataque, né? Acredito que eles vão ultrapassar esta marca aí de 10 gols, o Biel e o Ricardo Goulart. Biel se destaca muito, né? Fez um belíssimo jogo contra o Atlético de Alagoinhas, um dos melhores jogos que eu já vi do Biel, jogando um pouco por dentro, e também tem um faro do gol, né? E o gol que ele fez contra o Atlético de Alagoinhas foi, de fato, um recurso bem interessante. Muitos jogadores iriam cair e rolar, pedindo pênalti. Só que havia o risco do juiz não marcar, como eu acredito que ele não marcaria. E o Biel, mesmo deitado já no chão, foi deslocado, mesmo deitado, conseguiu fazer o gol, o destaque do Bahia. E o Ricardo Goulart, meu amigão, temporada 2023, vem mostrando uma presença diária bem acima da média. Na maioria dos lances do Bahia no ataque, o Ricardo Goulart está muito próximo de fazer o gol. O jogo contra o Atlético ele não fez, no entanto, um foi invalidado e o outro foi um belíssimo voleio, ele está muito presente. Então eu julgo o Ricardo Goulart como um jogador de muita presença diária para justamente poder fazer os gols do Bahia e deverá ter aí uma temporada bem interessante, se não houver lesões também, não só do Ricardo Goulart, mas também do Biel e do Rezende. Artilheiros do Bahia, 6 gols, 2 gols de cada, tá aí na tela para você. Vamos falar um pouquinho dessa questão tática, e eu vou mostrar a movimentação do Rezende, porque justifica muito o Rezende estar fazendo gols. Ele vai fazer mais, inclusive, se ele jogar nesse posicionamento, beleza? Tá aí na tela o gol do Biel. Partida 0-0, frente ao Atlético de Alagoinhas. E esse círculo amarelo, deixa eu colocar até melhor para a galera aqui, ó. Esse círculo amarelo é o movimento do Rezende. Ao lado está o Ricardo Goulart. Eles estão puxando a linha de defesa do time do Atlético para dentro do gol, né? O Rezende e o Ricardo Goulart vai acompanhando o movimento do Kaique.
O Kaique vai travar a bola, eles levam esta marcação e deixam o espaço vazio para o Biel, que se desloca muito bem nesses espaços. Depois eu vou mostrar um outro lance. O Biel tem essa inteligência, ele mapeia, né? Ele se desloca para o espaço vazio dentro do campo e aí vem se destacando. Ele vai receber essa bola e fazer o gol. E vejam aonde está o Rezende. Vamos supor que o Biel bate de primeira, o goleiro espalma. Provavelmente estaria no pé do Rezende como se fosse o centroavante. Então, observe que o Ricardo Goulart também está próximo ali, né? E fez com que a equipe do Atlético entrasse praticamente dentro da pequena área e deixasse esse espaço vazio aí na marca do pênalti para que o Biel pudesse fazer o seu gol e colocasse o placar 1-0 Esquadrão de Aço. O lance do gol do Atlético é um ponto de melhoria que, pela ideia de jogo do Renato Paiva, corre-se o risco. O futebol é cobertor curto, né? Você cobre a cabeça e deixa os pés do lado de fora, cobre os pés e deixa a cabeça do lado de fora. Só que eu prefiro esse tipo de jogo do que ficar, por exemplo, reativo com as linhas embaixo da trave. Prefiro muito esse estilo de jogo do que ficar com 4, 5 jogadores debaixo da trave. Então, esse gol saiu basicamente porque as linhas do Bahia estão bem altas, né? Olha a linha de defesa do Bahia aí, ó. Outro detalhe, linha de defesa compactada, muito compactada. Se a gente pegar aí o tamanho do campo, eles estão ali fazendo uma linha basicamente na metade, né? Nessa vertical aí, na metade. Então, são linhas bem compactadas. O Bahia está compactado, né? A gente observa que neste quadro nós temos os 4 da linha, mais 2 ali à frente, né? Muito próximo, 6 jogadores. E esta jogada saiu de um bate-rebate, né? O jogador do Esquadrão de Aço foi para a marcação, fez o combate, só que a bola sobrou para o Ramires, que é um jogador inteligente, tem sim habilidade para fazer lançamentos, já tinha tentado um lançamento e o goleiro Marcos o Marcos Felipe interceptou, né? O Marcos Felipe nesse jogo, ele fez a interceptação saindo como se fosse um líbero, mas desta vez ele não conseguiu chegar. O nosso querido Marcelino, que fez que fez o comentário do jogo com a gente na jornada esportiva, ele diz até que acha que o Felipe fez que ia, mas não foi e acabou perdendo esses segundos de tempo e não chegou para interceptar a bola como ele vem fazendo sempre, né? O jogador da equipe do Atlético chegou, teve espaço de sobra para tomar decisão, fez o chute, o goleiro do Bahia defendeu, deixar claro isso, só que a bola sobrou novamente para o Gustavo, que conseguiu fazer o gol, né? Então, foi uma jogada de mérito do Atlético de Alagoinhas, sim, muito também ocasionada porque o Bahia joga nas linhas altas e eu, sinceramente, acho muito melhor jogar assim do que jogar debaixo da trave. Não foi um lance, na minha opinião, de um erro ali, aconteceu mesmo. O Bahia fez a marcação, a bola sobrou para o jogador do Atlético, que soube fazer o lançamento. E tem um detalhe, o Gustavo contou com a sorte também, porque no seu primeiro chute o goleiro conseguiu espalmar, mas a bola retornou para ele e ele acabou fazendo o gol que decretou empate. Mas o Esquadrão de Aço vence o jogo neste lance importante agora. Várias linhas, vários quadrados, vários círculos, né? 2 linhas amarelas. Essas 2 linhas amarelas, elas são a linha do Atlético de Alagoinhas. Então, a linha de defesa do Atlético tem 5 jogadores. O Atlético chegou até a fazer linha de 6 em alguns momentos. Nós temos uma linha de 6 jogadores e a segunda linha de meio de campo com 3. O Atlético armou o bote para contra-atacar, né? Inclusive o Aguinaldo Lins, no finalzinho, trocou, colocou 2 atacantes, né? E muito provável que esses 3 que estão nessa segunda linha aí, eles estão engatilhados, né? Para um rebote, uma sobra, e aí contra-atacar de frente para os zagueiros do Bahia. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o Jacaré, quando recebe a bola do Acevedo, ele justamente protege a bola. O Biel, novamente no espaço vazio, tá vendo entre as linhas, nós temos 2 jogadores entre as linhas do Atlético, que é o Biel e o Everaldo. E o Biel vai ocupar esse espaço também, fazendo com que crie uma parede e a bola passa e chega no Rezende. O Rezende faz o belíssimo gol, um gol de centroavante, também faz a proteção de pivô, protege a bola, abre os braços e dá um giro rápido e faz o terceiro gol, batendo seco de perna esquerda. Gol de centroavante, né? Fundamental de tudo isso é a tentativa do Bahia de não aceitar o resultado de empate. O Atlético já tinha aceitado o empate, né? Tanto é que fez cera, o goleiro
caiu, levou amarelo, não queria sair do chão e tudo, né? Então o Atlético fez uma cera gigante, vinha fazendo já. Primeira equipe que o Bahia joga esse ano que faz cera. O Juazeirense não fez cera em Pituaçu. Jacuipense segurou um pouco o jogo também, né? Principalmente no primeiro tempo ali, para tentar levar o jogo no 0-0 até o finalzinho e surpreender o Bahia. Mas o Atlético exagerou demais, principalmente o seu goleiro, fez muita cera. E aí no final foi castigado com o golaço do Rezende. Um outro detalhe está no Miqueias na lateral direita e no Juan de Chaves na lateral esquerda, né? Os laterais do Bahia em paralelo nesse movimento, a gente percebe que muitos técnicos não fazem, né? Quando um lateral sobe, o outro fica. É bem desse jeito. Só que a necessidade do Bahia de vencer era tão grande que o Bahia colocou em paralelo os dois laterais abertos como se fossem ponteiros. Veja onde o Biel está, né? O Biel jogando por dentro o tempo todo. E o Jacaré também no corredor. Então, quem abre as pontas com o Renato Paiva, especificamente nesse jogo, isso não quer dizer que é uma situação que vai ser utilizada pelo Renato o tempo todo, mas os laterais alargam o campo e os pontas entram pelos corredores, né? A gente está vendo aí o Biel próximo do Jacaré, eles se procuram bastante, né? Eles vêm jogando junto o tempo todo. Isso não quer dizer que um ponta do lado esquerdo e um ponta do lado direito não vai dialogar, né? Eles estão bem próximos e tá aí. E o lance acontece, o gol no giro aí do Rezende. E veja aonde o Everaldo está nesse outro quadrado, né? O Everaldo também está ali próximo do lance, está entre linhas basicamente também. E o Rezende gira e faz o gol, um gol de centroavante. E é o que eu venho falando sempre do jogador do Everaldo, né? O Everaldo é um bom centroavante, o Bahia fez uma boa contratação, é claro que ele ainda precisa fazer gol, ele tem muito tempo que ele não joga, né? O futebol japonês tem uma exigência totalmente diferente, né? Ele provavelmente está aí se adaptando, voltando a se adaptar ao futebol brasileiro. No entanto, ele precisa sair menos da área. Esse gol aí, por exemplo, que foi feito pelo Rezende, o Rezende ocupa um espaço que um centroavante provavelmente estaria. Porque não basta somente sair da área. A questão do Everaldo, além de sair da área, ele precisa estar posicionado aonde a jogada está acontecendo, né? Então o Rezende ocupou esse espaço e acabou fazendo gol, que poderia ser um gol feito pelo Everaldo, pelo centroavante. Mas isso eu não quero dizer que ele está mal posicionado. Inclusive, ele está bem posicionado. Ele está numa situação ali que praticamente ele perde a bola também, né? Até para finalizar ou devolver para o Rezende na frente. Ele segura dois zagueiros, tá vendo ali? Tá o Rezende com a bola, tá o Everaldo, e tem dois zagueiros na cola do Everaldo. Então, de qualquer forma, a movimentação do Everaldo abriu espaço para o Rezende conseguir dar o giro e encontrar o caminho livre para que a bola pudesse ultrapassar, até porque o Everaldo, mesmo que não toque na bola, ele participa do lance, segurando e preocupando os dois zagueiros, né? Os dois zagueiros foram para o Everaldo e o corredor ficou livre para que o Rezende girasse e batesse com força, decretando o triunfo do Esquadrão de Aço. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, gente boa da melhor qualidade, tá todo mundo likezando aí com certeza, né? Todo mundo arrebentando e jogando duro no like. Agradeço, muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Nesta sexta-feira ainda teremos mais sim para a gente tratar do Esporte Clube Bahia, que joga domingo, 19 horas, em São Luís do Maranhão, contra a equipe do Sampaio Correia, estreia do Bahia na Copa do Nordeste 2023. Forte abraço a todos vocês. Valeu!